Olá e seja bem-vindos ao Vozes do Além. Como costumo fazer em nossas histórias de terror e chuva, permitirei propagandas apenas nas 4 primeiras histórias. O restante de todo o vídeo segue sem interrupções, para que assim você possa ter uma melhor experiência. Apenas peço para que deixe seu like para continuar fortalecendo o canal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Isso aconteceu na época em que trabalhei em um grande e um dos mais antigos hospitais do Rio de Janeiro. Qual o nome, deixarei por sua conta descobrir. Trabalhava na parte da limpeza e fazia o turno da noite por lá. Existem diversos setores espalhados por andares e alguns prédios. Inclusive conta-se que há muito tempo atrás existe um setor no hospital que é totalmente isolado, pois foi usado em uma grande epidemia muitos anos atrás. E muitas pessoas morreram por lá. Pelo fato de ser muito antigo, a maior parte de suas histórias são narradas por funcionários e até mesmo por pacientes desse hospital. Pois bem, em um desses prédios funciona no subsolo, exatamente abaixo das alas de tratamento intensivo, o necrotério. Ao lado do necrotério há o chamado DML, o Departamento de Material de Limpeza, que é uma pequena sala onde nós, funcionários da limpeza, vamos a todo instante. O acesso a esse subsolo vindo do andar de cima é feito por uma rampa em forma de U. Quando você faz a curva do corredor mal iluminado, dá de cara exatamente com a porta sempre aberta do necrotério, ao fundo do salão. Descrito o local e para entender onde e como aconteceu, sigo com meu relato. Pois bem, eu estava exatamente nessa rampa de acesso e havia limpado toda ela de cima a baixo. Assim que terminei, segui em direção à sala de limpeza para trocar a água do balde e pegar mais pano limpo e coisas do tipo. Peguei o que tinha que pegar na sala e estava me dirigindo para os andares superiores, mas ao me aproximar da rampa novamente, me deparei com uma mancha vermelha escura no chão. Claro que estranhei aquilo, já que eu mesma tinha acabado de limpar. Olhei para todos os lados, intrigada e indignada ao mesmo tempo, achando que poderia ser apenas uma brincadeira de mau gosto. Olhei para o teto para ver se tinha um possível vazamento, mas não havia nada. Aquilo, sem dúvida, não tinha qualquer explicação. Não tive outra opção a não ser limpar e retirar aquela mancha dali. Esfreguei com a vassoura e a mancha não saiu. Passei pano molhado e nada. Decidi então pegar a escova e esfregar com as mãos. E assim consegui limpar aquele líquido escuro e viscoso. Mas logo que me levantei, percebi outra mancha igual, bem atrás de mim. O silêncio do local a essa altura era perturbador. O único som era dos movimentos da minha força que esfregava aquela escova contra o chão enquanto tirava aquela misteriosa mancha vermelha. Assim que terminei, precisava novamente pegar mais material de limpeza e segui em direção então à minha sala. Mas assim que abri a porta, senti como se alguém passasse rapidamente atrás de mim, tão perto do meu corpo que foi possível sentir um certo sopro. Nesse instante, me faltou ar e todos os pelos da minha nuca se arrepiaram. De todos os anos em que trabalhei naquele local, nunca tinha passado por nada parecido. Como se não bastasse tudo isso, um cheiro de carne podre começou a se instalar naquele corredor, chegando a tal ponto que quase passei mal com o forte cheiro. Me apressei para pegar minhas coisas e sair dali o quanto antes, mas assim que fechei a porta e voltei para o corredor, não pude acreditar no que estava vendo. Dei de cara com uma mulher me olhando, parado, bem no meio daquele enorme corredor. Se parecia com uma mulher, mas ao mesmo tempo era horrível. Ela tinha uma estatura média, mas seu corpo era visivelmente esquelético. Não conseguia definir bem seu rosto. De certa maneira, era como se não tivesse forma alguma. Seus cabelos estavam completamente desgrenhados. Uma espécie de mortalha semi-transparente era a única coisa que cobria seu corpo. Eu estava horrorizada com aquela visão e não conseguia pensar em nada. Muito menos o que faria para sair daquela situação.
Senti uma fraqueza me consumindo, e quando vi aquela coisa seguir em minha direção, lembro de conseguir dar um grito alto que ecoou pelo longo corredor, e na sequência não lembro de mais nada, apenas da escuridão quando meus olhos por fim se fecharam. Quando voltei, estava alguns andares acima, em um quarto, deitada na maca daquele grande e antigo hospital. A enfermeira, minha amiga, disse que me encontraram desmaiada no corredor do subsolo, e em seguida me trouxeram com urgência para cima. Decidi não falar nada sobre o ocorrido, com medo de acharem que eu estava ficando louco ou algo do tipo, mas eu sei o que vi, e para ser sincera, aquilo tudo foi real demais para mim. Há vários anos, quando trabalhava como médico legista em minha cidade natal, ocorreu uma das coisas mais estranhas de toda a minha vida. Era uma noite de inverno e eu estava sozinho no necrotério trabalhando como de costume. De repente, recebi uma ligação informando que estavam prestes a trazer um corpo. Ao que me parece, um homem havia sofrido um acidente na estrada e morreu instantaneamente. Isso ficou muito claro quando encontraram seu corpo decapitado. No entanto, a cabeça não estava em lugar algum. Eles trouxeram o corpo para a preparação e continuei com o que eu estava fazendo antes de começar a trabalhar nele. Depois de algumas horas, finalmente comecei a prepará-lo. Devo dizer que, embora a gente se acostume com todo tipo de coisas nesse trabalho, uma decapitação completa e limpa não é algo que se vê todos os dias. Eu estava um tanto intrigado com esse caso em particular. Embora não houvesse muito a deduzir, o impacto havia causado danos internos severos. Vários órgãos praticamente foram prejudicados, e a causa da morte não era precisamente um enigma. Quando estava prestes a terminar, alguém bateu na porta do local. Era um dos assistentes que me informou que finalmente haviam encontrado a cabeça daquele pobre homem. Ótimo, mais trabalho. Foi a única coisa que respondi enquanto indicava que deixasse a bolsa em uma das mesas de metal. Continuei trabalhando com o restante do corpo e, ao terminar, finalmente abri a bolsa. Como mencionei antes, neste emprego é difícil se surpreender, pois nos acostumamos a ver todo esse tipo de coisas, mas tenho certeza de que nem 100 anos de experiência teriam me preparado para o que eu estava prestes a ver. Assim que abri a bolsa que continha a cabeça, logo fiquei surpreso, pois era como se não fizesse parte daquele corpo. Não havia lacerações, nem um ferimento sequer, e o semblante daquele homem era o de alguém que parecia ter morrido em sua cama dormindo, e não em um trágico acidente. Falei novamente com o assistente e pedi toda a informação disponível, pois algo dentro de mim me dizia que aquela cabeça não pertencia àquele corpo. No entanto, nem naquele momento, nem depois foi encontrada nenhuma informação a mais. Nem a cabeça e nem o corpo continham identificação. E horas depois pude constatar que tanto um quanto o outro não eram da mesma pessoa. E ninguém veio reclamar por eles, nem o corpo, nem na cabeça. Como mencionei anteriormente, foi a experiência mais estranha que passei até hoje em minha vida, e o qual até hoje não encontraram uma explicação lógica para o ocorrido. O que vou contar é algo que nunca esquecerei. Isso aconteceu há muitos anos nesse cemitério. Éramos só eu e meu colega que trabalhávamos aqui. Eu trabalhava durante toda a semana como coveiro, e no final de semana eu trabalhava como vigia, um final de semana sim e outro não, para complementar minha renda, mas também para que ele pudesse tirar sua folga. E foi num desses dias que passei por algo em minha vida que até então achava que fosse impossível de acontecer. Eu já trabalhava há anos nesse cemitério, e nada de anormal havia acontecido comigo. Já Reginaldo, meu amigo que trabalhava como vigia à noite, tinha compartilhado algumas histórias de fantasmas que ocorreram nesses Campos Santos. Mas, sinceramente, eu não acreditava nessas histórias. Ou pelo menos para mim, eram apenas histórias. Naquele final de tarde, como de costume, eu saía por volta de 4 horas da tarde, para dar tempo de descansar um pouco antes de retornar novamente para o turno da noite. Me lembro bem que era inverno, pois já no final de tarde a temperatura já tinha caído bem.
e antes de seguir para lá, passei por um mercadinho para comprar um café, pois além de me aquecer um pouco, ele me manteria acordado. Cheguei ao cemitério pontualmente naquela noite. Abri o cadeado com meu chaveiro e puxei a corrente para abrir o portão. E segui em direção à sala de vigilância. Era um quarto pequeno com 4 metros de comprimento por 3 de largura. Nele, só cabia uma cama de solteiro e uma pequena mesa de madeira onde ficava uma pequena televisão e uma cafeteira, onde eu preparava o meu café. Naquela noite, tudo estava normal. Fiz minha ronda pelo cemitério iluminando tudo com minha lanterna. Em seguida, entrei no quarto para me proteger, já tremendo de muito frio. Fiquei assistindo a um filme até 1 da manhã, quando um sono pesado começou a bater. Tomei um café quente e decidi ficar um pouco lá fora até que despertasse novamente. E assim foi durante toda a noite e tudo correu bem como sempre, sem incidente nenhum. Até que às 5 da manhã, quase na hora de ir embora, estava muito apertado e precisava ir ao banheiro. Porém, o mesmo ficava do lado de fora da sala. Coloquei meu casaco e saí com minha lanterna, e depois de usar o banheiro já prestes a voltar para a sala de vigia, notei que havia uma garota parada em frente a um túmulo. Sinceramente, fiquei surpreso ao vê-la, e de primeiro momento até levei um susto. Mas em hipótese alguma pensei que ela fosse uma assombração. Na verdade, achei que fosse uma alucinação pelo cansaço. Então esfreguei os meus olhos e olhei novamente. Mas não era alucinação, ela estava realmente lá. Me aproximei dela e quando cheguei perto de onde ela estava, ela não reagiu à minha presença. Eu disse, "Bom dia." E ela então se virou e respondeu, "Bom dia", estendendo a sua mão. Quando apertei sua mão, percebi que estava muito fria. Perguntei a ela como havia entrado, e ela respondeu, "Pelo portão." E eu disse a ela que o portão ainda estava trancado. Fiquei um pouco desconcertado por sua mentira. Mesmo assim, pedi que ela esperasse ali e fui verificar o portão principal do cemitério. Quando cheguei à grade, vi que a corrente e o cadeado estavam exatamente onde eu havia deixado na noite anterior. E, em seguida, dei meia volta e segui em sua direção, ao túmulo onde ela estava. Mas quando cheguei lá, ela havia desaparecido. Como disse anteriormente, eu não acreditava em histórias de fantasmas, e continuei supondo que ela tinha entrado por algum lugar que eu desconhecia. Procurei por um tempo, mas sinceramente, nunca a encontrei. Finalmente, aceitei que ela já havia ido embora. Como já tinha dado 7 horas da manhã, era a hora de eu me retirar, pois um pouco antes do almoço já estava na hora de retornar. Naquele dia, tudo correu normalmente. Algumas pessoas foram ao cemitério e eu tentei realizar minhas tarefas o mais normal possível. Embora às vezes eu lembrasse da estranha garota que encontrei naquela manhã. Os dias se passaram e eu a tinha esquecido completamente. Até que numa tarde vi uma mulher acompanhada de uma garotinha arrumando o túmulo onde eu tinha visto essa moça. Me aproximei para oferecer meus serviços. "Boa tarde, como vocês estão?" perguntei. Educadamente, ela me respondeu e perguntou se eu não poderia lhe trazer um pouco de água para molhar as suas flores. E assim que voltei com a água, ela me deu uma boa quantia em dinheiro para que limpasse aquele túmulo. E nesse momento comentei com ela que há muitos dias atrás vi uma jovem visitando esse túmulo. Inclusive, se parece muito com a sua filha, porém um pouco mais velha. E realmente a garotinha lembrava muito a jovem que vi aquele dia. Quando eu disse isso, a senhora ficou com uma expressão de espanto e medo. Ela ficou em silêncio durante um tempo e em seguida me questionou. "Você tem certeza disso?" E eu apenas confirmei que sim. E em seguida ela me disse, "Mas é exatamente ela que está enterrada aqui." Fiquei sem palavras quando a senhora me disse isso. Não sabia o que pensar. Olhei mais atentamente para a garotinha que estava com a senhora. Uma menina com cerca de 10 anos de idade, que se parecia muito fisicamente com a moça que eu tinha visto alguns dias antes. Sabia que não podia estar enganado. A senhora enxugou suas lágrimas e tirou uma foto antiga daquelas que todo mundo carregava na carteira antigamente. Ela me mostrou a foto e disse, "Esta é a garota que você viu?" Peguei a foto e a examinei com cuidado, e era ela. Então respondi,
Sim, senhora. É ela, a garota que vi alguns dias atrás. A senhora suspirou e me agradeceu, e disse que pediria para que realizassem uma missa em seu nome. E nesse momento me senti muito mal. Fui sentar em minha sala durante um tempo, e muitas coisas se passaram por minha cabeça. Pensei que me restava pouco tempo de vida e que aquele fantasma tivesse vindo me avisar, ou que estava à minha procura, sei lá. Mas nunca mais a vi, e graças a Deus também nada de mal me aconteceu. E continuo a trabalhar nesse cemitério, felizmente, e espero que isso nunca mais se repita novamente. Meu irmão trabalhou em um necrotério na década de 90, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Nessa época, tínhamos um único carro, então por diversas vezes eu sempre ia buscá-lo no final de seu plantão. Mas nessa noite em específico, não me lembro bem o motivo, mas ele me pediu para esperar mais do que o de costume. Tinha uma pequena sala de descanso que eles usavam para as refeições e assistir uma televisão quando sobrava algum tempo. E foi lá que eu o aguardei. Nunca gostei de entrar naquele lugar, e até hoje não entendo como ele conseguia trabalhar com isso. O lugar por si só já era assustador, escuro como um inferno e cheirava muito mal. Mas tentei ignorar tudo isso, já que não ia demorar muito. E fiquei apenas ali, assistindo TV para passar o tempo. Logo ao lado dessa sala, tinham duas portas que davam acesso a esse corredor que levava às salas do necrotério, e que podiam ser ouvidas quando alguém entrava ou saía. E depois de alguns minutos ali, pude ouvir o ranger das pesadas portas se abrindo. Esperava que fosse meu irmão que entrasse para dizer que já havia terminado ou coisa do tipo. Mas depois que ouvi o barulho delas se abrirem pela terceira vez, me levantei um pouco da cadeira, pois já estava ficando desconfortável. Mas ninguém entrou naquele pequeno escritório onde eu estava. E mais uma vez, depois de alguns minutos, as portas soaram. Não dava para saber se alguém estava entrando ou saindo, mas elas continuavam se movendo e não paravam. Pensando que meu irmão estava me pregando uma peça ou algo assim, me levantei e fui dizer para ele parar. Mas para minha surpresa, no escuro do corredor, havia apenas uma menina pequena. Ela estava lá, brincando com as portas, as empurrando. Olá, eu disse, e ela me olhou, mas não disse uma palavra. Ela usava um vestido azul com uma fita rosa e estava completamente encharcada. E foi isso que me chamou a atenção, já que lá fora não estava chovendo. Nesse instante, ela olhou para baixo, soltou as portas e começou a correr pelo corredor até entrar em uma sala isolada. Na minha cabeça pensei que ela fosse a filha de algum outro funcionário do local. Então voltei para a sala onde estava e continuei assistindo televisão. E logo em seguida, meu irmão finalmente terminou. Assim que entramos no carro, comecei a contar sobre as portas e a menina do vestido azul que ficava brincando, encharcada no corredor. Nesse momento, meu irmão pisou nos freios bruscamente e virou para me olhar. E disse, "O que diabos você está falando?" Percebi em seu tom que havia ficado nervoso. E então lhe contei a mesma história que estou contando aqui. E o que ele me disse a seguir ainda me causa calafrios na espinha até hoje. A menina que descrevi naquela noite era a mesma menina que ele estava fazendo autópsia. Ela estava usando um vestido azul com uma fita rosa e tinha se afogado horas antes naquele mesmo dia. Depois disso, nunca mais fui buscá-lo, e jurei nunca mais pôr meus pés naquele lugar novamente. Tenho 24 anos e moro em uma velha casa com meu pai em Jaboticabal, interior de São Paulo. Quando alugamos este lugar há cerca de 1 ano e meio, nada parecia fora do normal. Mas infelizmente, depois desse breve momento de paz, coisas estranhas começaram a acontecer que viraram nossas vidas de ponta cabeça. Objetos começaram a desaparecer dentro de casa. Eletrônicos ligavam e desligavam o tempo todo. Meu cachorro, antes tranquilo, agora estava sempre agitado e agindo de maneira estranha. São tantas coisas que aconteceram que seria impossível listar todas elas aqui. O primeiro incidente que realmente me chamou a atenção
aconteceu em um dia em que eu estava em casa sozinha, simplesmente lavando a louça. Não havia mais ninguém em casa, pelo menos era o que eu pensava. Você sabe aquela sensação que se tem, que você sente, como se tivesse alguém ali parado, logo atrás de você? Pois bem, eu simplesmente não conseguia me livrar dessa sensação perturbadora. E aquilo foi me consumindo a um ponto que em determinado momento fui forçado a virar minha cabeça, apenas para não ver ninguém lá. Nas 2 ou 3 vezes que isso aconteceu, eu tentei silenciosamente rir disso, mas meu sorriso era praticamente de nervoso. Nunca tinha sentido algo assim antes, e se tornava cada vez mais impossível de ignorar. E aos poucos aquilo foi me consumindo, até eu ficar realmente apavorado. Sentia toda a minha visão fixa na extremidade direita dos meus olhos. Realmente estava esperando que alguém estivesse bem ali atrás de mim, a cada virada de cabeça em que eu dava. Senti que estava enlouquecendo e não conseguia continuar o que estava fazendo. Desliguei a água, sequei as mãos e abandonei a pia cheia de pratos sujos. Segui em direção ao meu quarto e fechei a porta logo atrás de mim, incapaz de me livrar daquela sensação. É claro que na época culpei minha própria imaginação, mas em pouco tempo outras coisas começaram a ocorrer na casa que me fizeram questionar o que realmente estava acontecendo. Um dia, acidentalmente, esqueci meu celular em casa por algumas horas, enquanto estava fora. Isso nunca aconteceu antes. Afinal, hoje em dia, somos totalmente dependentes deles para tudo. E eu me sentia como se estivesse apenas de sapatos em público. Mas acabou acontecendo, e eu havia esquecido em cima da cama. Mais tarde, naquela noite, enquanto estava deitada, decidi rodar nas redes sociais e também limpar algumas fotos e vídeos inúteis para desocupar espaço. Foi quando percebi algo estranho. Havia uma nova gravação de voz que fora feito com o aplicativo do celular, algo que eu nunca sequer tinha usado antes. Fiquei um pouco confusa no começo, pois a gravação tinha sido feita naquele mesmo dia em que eu esqueci o aparelho em casa. Com certeza, não era minha, e muito menos do meu pai, que também trabalhava o dia todo e chegava tarde da noite. A gravação tinha aproximadamente 34 minutos de áudio, e assim que apertei para reproduzir, podia ouvir um ruído de fundo que vinha de dentro da minha casa. Mas ninguém estava lá naquela hora, exceto meu celular. Eu realmente não conseguia entender os sons da gravação, diferentes das maritacas gritando em cima dos postes, 1 ou 2 vezes. Mas depois de alguns minutos ouvindo, algo me chamou a atenção. O barulho da torneira da cozinha. Era possível ouvir o jato da água se abrindo e fechando por inúmeras vezes. E ao fundo também pude distinguir o rosnado baixo do meu cachorro toda vez que isso acontecia. Não podia encontrar uma resposta para tudo aquilo acontecendo na mesma hora, mas achei que pudesse ter sido alguma falha do aparelho e decidi por esquecer tudo aquilo. Alguns meses depois, tinha acabado de voltar de uma viagem de trabalho e havia combinado de almoçar com meu pai, próximo do serviço dele. Mas antes, passei em casa para deixar minhas coisas e trocar de roupa. Assim que entrei em casa, nada parecia estar fora do lugar. Tudo estava tranquilo. Deixei minha mala na sala e brinquei um pouco com meu cachorro. Em seguida, fui ao banheiro para lavar as mãos e o rosto. Foi que percebi que um pequeno retrato que temos na coluna que dá acesso ao banheiro estava no chão, como se tivesse se desprendido da parede e caído em pé. Mas o que me chamou a atenção foi que nossa foto estava virada para o lado da parede. Aquilo sim não fazia sentido algum. De qualquer maneira, já estava atrasada para encontrar com meu pai e saí apressada em seguida. Almoçamos e colocamos a conversa em dia, e avisei a ele que iria passar a tarde na casa de uma amiga, já que não a tinha visto toda aquela semana, mas que logo no início da noite já estaria em casa. Mas quando foi por volta das 7 horas, recebi uma ligação de meu pai, digamos que no mínimo muito esquisita. Ele disse que tinha acabado de chegar em casa e ligou para me perguntar por que eu tinha retirado todos os quadros da parede da sala e colocado no chão. Claro que fiquei surpresa com o que ele disse, e logo me lembrei do que tinha acontecido mais cedo naquele dia com um pequeno quadro no corredor. Sendo assim, pedi para que não mexesse em nada, que estava indo para casa.
Definitivamente precisava ver aquilo com meus próprios olhos. Assim que cheguei em casa, me deparei com a parede da sala toda vazia. Todos os 5 quadros estavam ao chão, bem abaixo do local onde estavam pendurados. E mais uma vez, suas imagens viradas para a parede. 2 deles eram grandes e de vidro. Sem dúvida, se tivessem caído, teriam se partido em cacos, mas estavam inteiros, como se tivessem sido colocados delicadamente ali, por algo ou alguém que, sem dúvidas, não sabíamos quem. Meu pai não é do tipo que sequer pensaria em uma brincadeira como essa. Na verdade, ele estava irritado por tê-las que colocar em seus lugares novamente. Depois de ajudá-lo, fui direto para o meu quarto. Tinha sido um dia bem cansativo, e tudo que eu mais queria era deitar em minha cama. Mas tomei um baita susto ao empurrar a porta do meu quarto para entrar. Um barulho alto e de algo se quebrando me fez logo recuar. Com o grito, meu pai correu para o meu quarto. E assim que acendeu a luz para ver o que tinha causado aquele estrondo, nos deparamos com meu espelho em pedaços espalhados pelo chão. Desde que nos mudamos, ele sempre esteve ali, bem preso, atrás da minha porta. E provavelmente ele estava como todos os outros da casa, atrás da minha porta, no chão. E quando a empurrei, ele foi lançado para trás com tudo. O que mais me assusta mesmo agora é o fato de que a porta do meu quarto teria que estar fechada para que esse espelho saísse e fosse colocado contra ela para se apoiar. Nesse momento, o primeiro pensamento do meu pai foi que tivesse invadido a casa. Eu estava pálida e muito assustada para contrariar, mas no fundo sabia que tudo aquilo não era humano. Algo de muito ruim estava acontecendo em nossa casa e estava se divertindo, mexendo com nossos medos e emoções. Conferimos todas as portas e janelas, e todas estavam intocadas. Seja lá quem tivesse feito tudo aquilo, já estava dentro da casa e não entrado nela. Nem preciso dizer que não dormi quase nada naquela noite. Nos meses que se seguiram, foi difícil não pensar nesses acontecimentos, e sentimentos inexplicáveis começaram a me consumir ao longo dos dias. Cada vez que algo novo acontecia, parecia ficar pior e cada vez mais assustador. Mas uma noite que estou prestes a descrever foi de longe a pior para mim, e me fez dormir até hoje de luzes acesas. Era cerca de 3 da manhã, e eu estava dormindo profundamente antes de ser acordada por uma batida em minha janela. Desperta e assustada, me sentei na cama e inclinei o corpo para dar uma olhada na janela através das cortinas, mas não havia nada lá. Mas assim que me deitei sobre a cama, novamente as batidas começaram. Abri meus olhos mais uma vez e sentei, e assim que eu fiz e para meu espanto, me deparei com uma garota sentada bem do pé da minha cama. Eu estava totalmente alerta, acordada e capaz de me mover, mas o medo era tanto que não conseguia fazer nenhuma dessas coisas. A garota não devia ter mais de 11 ou 12 anos. Ela tinha cabelos ruivos que chegavam logo abaixo da altura dos ombros. Estava vestindo uma camisola que parecia desatualizada, talvez de anos atrás, de cor marfim, com mangas compridas e uma gola lisa ao redor do pescoço. Eu podia ver todos os detalhes de seu rosto, mas ele estava escuro demais para distinguir qualquer característica além de sua cabeça, que estava voltada diretamente para mim. Eu não vi nada além de escuridão, onde seus olhos, nariz e boca deveriam estar. Ela ficou parada, apenas me observando. E como se não pudesse piorar e ficar tudo mais apavorante ainda, senti outra presença que logo foi atraída pelos meus olhos à minha esquerda, na direção do canto escuro do meu quarto. Eu estava com tanto medo naquele ponto que nem ousei em virar minha cabeça naquela direção para ver. Honestamente, eu estava com tanto medo de possivelmente ver algo que não parecesse tão inocente como aquela menina. Me lembro de olhar rapidamente para a porta e tentar ver pelo reflexo do espelho que se escondia naquele canto, mas assim que o fiz, me lembrei que ele tinha se quebrado. Até hoje penso que talvez tenha sido melhor assim, pois não vi o que de fato realmente era. Tudo era o mais terrível silêncio, nenhum ruído era ouvido. Mesmo assim, ainda posso dizer que os dois pareciam estar se comunicando entre si. Não havia nada físico, nenhum movimento era feito que me dissesse que uma comunicação estava acontecendo, mas eu simplesmente sabia, sentia isso.
Aquela garota não estava sozinha e estava se comunicando de alguma maneira desconhecida com outra entidade que estava intimamente presente. De todas as minhas experiências, isso é algo muito difícil para mim explicar aos outros. Acredito que alguém precisa experimentar por si mesmo para realmente entender. Naquele momento estava enlouquecendo. Qual eram suas intenções? Quem eram eles? Um turbilhão de pensamentos invadia minha cabeça, no mesmo tempo em que lutava para respirar baixo, enquanto sentia uma lágrima rolar pela minha bochecha. Eu não conseguia nem piscar de tanto medo. A jovem sentada à beira da minha cama ainda não tinha feito nenhum movimento, nenhum sinal de respiração. Ela continuava apenas ali, olhando fixamente para mim. Depois do que pareceu uma eternidade, ela finalmente fez um movimento repentino que fez meu coração pular pela garganta. Embora eu não tenha certeza se ela estava prestes a se levantar ou chegar mais perto de mim, eu automaticamente me senti ameaçada de alguma forma e naturalmente presumi que ela estava chegando muito perto. Imediatamente cobri meus ouvidos, fechei meus olhos e com muita força gritei sem parar. Não sei quanto tempo demorou para que eu parasse de gritar, mas lembro de recuperar meus sentidos quando ouvi o som do meu coração e o barulho dos grilos no quintal. A garota e a outra entidade tinham ido embora. Corri em direção ao interruptor e acendi a lâmpada, e soluçava enquanto tentava me acalmar. 2 semanas depois de tudo aquilo, eu e meu pai estávamos nos mudando daquele lugar, para nunca mais voltar. Isso aconteceu comigo em uma tarde qualquer no cemitério onde eu era coveiro de longa data. E por incrível que pareça, diferente da maioria das histórias, ocorreu em plena luz do dia. Meu nome é Edu Ribeiro, e esse cemitério fica em uma pequena cidade no interior do Mato Grosso. Como a própria cidade, ele se mantém em um aspecto rural, e como na maioria dos dias, a paz reinava entre as pequenas alamedas. Eu estava sentado em um banco de concreto e me via cercado pelo silêncio, quebrado apenas pelo vento e os cantos distantes dos pássaros. Por se tratar de um pequeno cemitério, sou o único a cuidar do local. O que nesse caso, mesmo sem querer, já conheço todos os visitantes, desde os mais presentes até aqueles que só vêm em datas especiais. De qualquer forma, ele estava muito bem cuidado. Embora a maioria dos túmulos sejam antigos, existe também alguns mais recentes. Nada muito impressionante, tudo era bem humilde, mas eu realmente gostava da paz que sentia naquele lugar. A questão é que, enquanto eu estava apenas ali sentado passando o tempo, algo logo chamou minha atenção. A uns 30 metros de mim, fica o meu quartinho, onde guardava as ferramentas e uma série de coisas a mais. Ao seu lado tem os banheiros, e atrás apenas algumas grandes e antigas árvores. Exatamente nesse local vi um jovem, alto e magro, que estava em pé, bem atrás do quartinho de ferramentas. O que já não fazia sentido nenhum para mim, já que para chegar até ali ele teria que ter passado por mim. Então, mesmo muito surpreso, eu acenei com a mão. Eu estava de costas para o sol e não consegui ver muito sua fisionomia, pois o mesmo estava cobrindo o rosto com as mãos enquanto tentava olhar para mim. Ele usava um shorts vermelho desses antigos, isto eu lembro perfeitamente, e também uma camiseta, mas não lembro exatamente como era. Fiquei olhando para ele por alguns segundos, e quando conseguiu me enxergar, respondeu ao cumprimento acenando com a mão. Pareceu surpreso por eu estar ali sozinho, mas bem, era uma cidade pequena e não tinha nada de errado nisso. Mas sua atitude logo me chamou a atenção. Era como se não esperasse me ver ali. Ao mesmo tempo, parecia que estava tramando algo, ou até mesmo fazendo algo de errado. Sem hesitar, mas fingindo desinteresse, levantei e comecei lentamente a andar em sua direção. Enquanto tentava disfarçar, eu olhava para algumas lápides e parava por algumas vezes. E assim que me aproximei o suficiente, prestes a ficar a alguns passos de distância, vi ele se afastar rapidamente para trás entre o quartinho e os banheiros. Nesse momento, mesmo um pouco receoso com a sua atitude, acelerei os passos e quando cheguei ao quartinho, não pude acreditar. Não havia ninguém. Olhei melhor ao redor, talvez o rapaz tivesse se escondido.
e até cheguei a pensar que fosse algum tipo de brincadeira e nada mais. Mas olhei por todos os lados e realmente ele não estava mais lá, mas tenho certeza do que vi. Mas não tenho a menor ideia de quem era. Mas quando estava prestes a voltar para o meu banco, o inesperado aconteceu. Ouvi um rosnado vindo por detrás daquelas pequenas estruturas, e quando estiquei o pescoço para ver de onde estava vindo aquele som, dei de cara com um enorme cão preto. Não sabia o nome de sua raça, só vim a descobrir dias depois que se tratava de um Rottweiler. Assim que ele me viu, mostrou seus enormes dentes e me deu um rosnado que espero nunca mais ouvir em minha vida. A primeira e única coisa que consegui reparar nele é que ele usava uma coleira vermelha, a mesma cor dos shorts do rapaz. Não conseguia correr, então apenas me afastei, e quando dei espaço suficiente, ele passou por mim correndo em direção à saída do cemitério. Agora eu te pergunto, foi coincidência? Sinceramente eu não sei. Eu nunca mais o vi, nem um rapaz que agia de maneira estranha e nem aquele cachorro que mais parecia um touro enfurecido com um ar ameaçador. Comentei com alguns amigos sobre o ocorrido e até dei as descrições dos dois, mas você sabe como é cidade pequena, né? Decidi deixar pra lá antes que me desse um apelido e acabasse sendo ridicularizado. De todos os anos que segui trabalhando ali, nunca mais passei por nada parecido. Me lembro claramente da sensação de medo que percorreu minha espinha naquela ocasião. O ano era 1995 e, graças a Deus, eu não fui o único a ver aquela aparição. E mesmo hoje em dia, toda vez que lembro dessa história, um frio percorre toda a minha espinha. Já era um final de tarde, um pouco antes do cemitério fechar. Eu estava no final de uma das alamedas, onde uma seção pertencia praticamente a toda uma família. E no dia anterior, havíamos enterrado uma senhora ali. E como é normal, os túmulos de recém-falecidos costumam receber mais visitas do que o normal nos primeiros dias após serem sepultados. Sendo assim, tinha passado o dia inteiro naquela sessão, fazendo toda a limpeza dos túmulos e realizando alguns reparos que foram pedidos pela administração. Como disse anteriormente, um dia antes tínhamos enterrado uma senhora ali, naquela sessão. Sendo assim, ao longo do dia, vi muitas pessoas visitarem seu túmulo, algumas em silêncio absoluto, mas outras me cumprimentaram e até conversaram um pouco. Sendo assim, não tinha nada de anormal até aí. Porém, um pouco antes de começar a reunir minhas ferramentas para encerrar o meu dia, observei um senhor logo no início da alameda vindo em direção de onde eu estava. Porém, atrás de mim e através das lápides e gramado, e não pelo caminho de cascalho. Mas não foi só isso que me chamou a atenção. Embora eu já tivesse alguns meses de experiência trabalhando no cemitério, ainda não estava completamente acostumado a caminhar entre os túmulos. Entretanto, aquele homem seguiu por aquele longo caminho de uma maneira nada convencional, pois não havia passado segundos enquanto o vi lá embaixo. E por uma fração de tempo que me virei para pegar minhas ferramentas, ele já estava no túmulo daquela senhora logo atrás de mim. Levantei um pouco surpreso e o cumprimentei com um gesto de respeito, e decidi me retirar para deixá-lo mais à vontade em prestar suas últimas homenagens. E assim que me virei para sair, ouvi uma voz forte e rouca dizer: "Muito obrigado, Natanael." E foi nesse momento que logo senti um frio na espinha, pois eu nunca tinha visto aquele homem, e não haveria como ele saber o meu nome. Sim, eu me chamo Natanael. Fiquei sem fala por alguns segundos, mas perguntei a ele como ele sabia o meu nome, mas ele permaneceu em silêncio. Como estava no túmulo daquela senhora, presumi que fosse um parente e decidi responder então ao seu agradecimento, dizendo que apenas estava fazendo o meu trabalho. E novamente, sem mais nem menos, ele disse: "Estou esperando minha esposa, ela já está para chegar e logo já vamos embora." Com um olhar meio desconfiado, olhei em todas as direções e não vi ninguém se aproximar. Foi então que resolvi perguntar: "Mas ela já está aqui ou está vindo lhe buscar?" E novamente me virei e abaixei para continuar reunindo minhas coisas. E foi nesse momento que aquele senhor de terno antiquado me respondeu: "Sim, já está aqui,
desde ontem quando vocês a enterraram. Nesse instante, comecei a sentir um arrepio percorrendo minhas costas enquanto ele continuava falando. Eu estava o escutando, mas com muito medo de me virar em sua direção. Pouco a pouco, comecei a me mover para sair dali, e quando finalmente me virei, o homem não estava mais lá. Ele simplesmente havia desaparecido. Sem hesitar, joguei todas as minhas ferramentas ao chão e corri sem parar até chegar ao portão. Cansado e sem ar, caí em uma das cadeiras, sentindo minhas pernas tremendo sem parar. Edgar, um dos vigilantes que estava assumindo seu posto, me viu passar correndo próximo à sua guarita e seguiu em minha direção. Contei a ele exatamente o que aconteceu, e ele ficou olhando para mim, sem dizer uma palavra. Em seguida, quando finalmente consegui me acalmar, ele, com um semblante muito sério, soltou algumas palavras. Sim, eu vi a mesma coisa que você. Vi enquanto conversava com aquele homem, mas em hipótese alguma ele passou por aqui para ir embora. Principalmente porque o portão já estava fechado. Sendo assim, ele nunca saiu daqui de dentro. Senti um alívio ao ouvir isso, já que tive certeza de não estar ficando louco. Mesmo assim, eu não conseguia acreditar que aquele homem a quem cumprimentei era uma aparição, uma alma que veio buscar sua esposa para levá-la com ele. E depois disso, fiquei apenas mais alguns dias ali, já que logo tratei de arrumar outro emprego, pois em hipótese alguma iria passar por aquela situação novamente. Desde os meus 16 anos, tenho uma fascinação pelo paranormal. Leio livros e assisto vários vídeos, analisando as histórias e casos para ver se consigo descobrir se são reais. Acredito que isso se deve, em parte, pela minha própria experiência paranormal, que ocorreu quando eu tinha cerca de 18 anos de idade. Eu e meus amigos costumávamos nos reunir no final de semana, para discutir sobre o assunto e também para visitar alguns cemitérios. Durante uma dessas conversas, ficamos sabendo sobre um manicômio abandonado que ficava ao lado de um maior cemitério da região. Ficamos intrigados e curiosos ao mesmo tempo. Sendo assim, decidimos nos aventurar e conferir o cemitério por conta própria. Ao chegarmos no local, imediatamente percebemos um odor estranho. Era possível senti-lo por todo o cemitério. Se eu tivesse que dizer com que se parecia, diria que era enxofre. Meus amigos e eu pensamos que estávamos em um filme de terror. Nunca vi tanto abandono e falta de respeito com os falecidos. Encontramos lápides quebradas, mausoléus abandonados e sepulturas totalmente remexidas. O local inteiro estava um grande caos. Enquanto eu observava um dos mausoléus, não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados. Um dos meus amigos também começou a sentir isso, e nesse exato momento começamos a ver sombras que pareciam espreitar por cima das lápides. À primeira vista, pareciam translúcidas, mas quando fixamos os olhos nelas, eram completamente negras, tão escuras que era como se estivéssemos olhando para um abismo de escuridão, e pareciam estar por toda parte daquele grande cemitério. Estava longe de ser uma ilusão de ótica, pois todos nós podíamos vê-las. Algumas das formas eram humanas, mas outras pareciam ter chifres e eram ainda mais escuras. Sombras que pareciam que se a tocássemos não sairíamos daquele lugar de jeito algum. Seus corpos pareciam inclinados e longos, como se tivessem sido humanos em algum momento, mas visivelmente estavam mudados. O cemitério agora estava cheio de entidades sombrias. Embora nenhuma das entidades estivesse sendo violenta conosco, tudo aquilo estava se tornando insuportável. Elas apenas observavam, aguardando para ver o que faríamos em seguida, para ver se tomaríamos alguma decisão errada. Decidimos sair dali o mais rápido possível. Enquanto saíamos lentamente, pude ver que algo estava em cima de nosso carro. Mas quando iluminei com minha lanterna, na mesma hora desapareceu. Estava um pouco frio naquela noite e tinha uma certa neblina sobre o local, o que facilitou muito para ler o que estava escrito em nosso para-brisa. Eram apenas 3 letras, mas todos ficamos com a expressão de pavor instalados em nossos olhos ao lê-la. Dizia: vão. Nenhum de nós havia feito aquilo,
e parecia ser mais uma mensagem de que era hora de deixar o cemitério. Assustados, saímos da área. Sem dúvida, tínhamos presenciado algo além do inimaginável naquele cemitério. Algum tempo depois, enquanto fazia minhas pesquisas na internet, vi que se tratava de um cemitério abandonado e já tinha sido vandalizado inúmeras vezes, a ponto da polícia ter que monitorar a área constantemente. E foi que tudo começou a fazer mais sentido para mim. De alguma forma, era como se aquelas entidades sombrias que tínhamos visto naquela noite estivessem vigiando o lugar, que por muitos anos já havia sido profanado, apenas esperando para ver se iríamos contribuir com a sua destruição. Era perceptível sentir a raiva e o ódio que exalavam, pelas inúmeras vezes que tinha sido abusado e desrespeitado o local de seu descanso final. Nunca mais voltamos naquele cemitério, e esse foi de longe o incidente paranormal mais bizarro que já vivenciei. Quando era jovem, tive um amigo que trabalhava em um necrotério e sempre tinha histórias interessantes e arrepiantes para contar. De todas elas, havia uma especial que sempre me pareceu curiosa e também um pouco triste. Ele me contou que em uma ocasião receberam o corpo de uma menina de aproximadamente 6 anos, que havia falecido em um acidente de carro. Isso deixou sua família completamente destroçada emocionalmente, mas aparentemente não foi apenas a família que sofreu. Desde a primeira noite em que receberam seu corpo, coisas estranhas começaram a acontecer. Segundo ele, quando fecharam tudo e estavam prestes a sair, ouviram um choro de criança frenético, seguido pelos gritos de uma menina chamando por seu pai. Ele e seus colegas foram rapidamente verificar se alguém precisava de ajuda, mas não encontraram ninguém. Pelo menos, ninguém vivo. Sendo assim, se despediram, pois haviam terminado seu turno. No dia seguinte, quando o pequeno corpo já estava pronto, chamaram seus familiares, que levaram a garota para a funerária. No entanto, poucas horas depois, meu amigo e seus colegas de trabalho voltaram a ouvir o mesmo choro da noite anterior. Neste ponto, todos começaram a acreditar que se tratava de algo sobrenatural, pois tinham certeza de que era o espírito daquela pequena que tinham acabado de entregar. A princípio, tentaram ignorar, achando que com o tempo deixariam de ouvi-la, mas na verdade não aconteceu. As manifestações se tornaram cada vez mais frequentes e desesperadas, já que a menina fazia um som cada vez mais alto, chegando a tal ponto que decidiram fazer algo que não deveriam. Meu amigo pegou o telefone e ligou para o pai da menina, pedindo que viesse ao local, e lá explicaria o que estava acontecendo. Assim que o homem chegou, um pouco menos de 1 hora depois que já estava lá, nem foi necessário explicar nada, pois ele mesmo pôde ouvir os lamentos de sua filha, pedindo para que ele fosse buscá-la. Com lágrimas nos olhos, aquele homem disse: "O pai te ama muito, mas está na hora de você ir para casa." Surpreendentemente, desde aquele momento, nunca mais ouviram o choro ou os gritos da pequena menina. Quando eu estava cursando medicina, tive a oportunidade de participar de algumas aulas de autópsias durante meu estágio prático, as quais ocorriam no período da tarde em um pequeno necrotério que fazia parte deste hospital. Pela manhã, a patologista conduzia uma apresentação na área designada. Durante o procedimento em si, geralmente estavam presentes a patologista, o aluno que estava fazendo estágio com ela e outro responsável que havia solicitado a realização da autópsia. Em uma dessas situações, o aluno que estava acompanhando a médica estava gravando o procedimento, o que era permitido, pois a única restrição era não gravar o rosto da pessoa em questão. Na ocasião, éramos apenas 4 pessoas presentes e tudo transcorreu de maneira bastante rotineira. E após o término, eu retornei para minha casa. À noite, esse estudante mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp, onde eu também fazia parte com outros estudantes. Ele nos disse que no dia seguinte queria nos mostrar algo, mas que não poderia enviar nada naquele momento, pois isso poderia lhe causar sérios problemas.
Na manhã seguinte, nos encontramos na entrada do necrotério, e ele nos mostrou um vídeo que havia gravado no dia anterior. No vídeo, podia-se ver claramente um outro médico na sala onde estávamos. Ele estava em pé, ao lado do corpo, aparentemente um médico legista bastante idoso, que não fazia nada, apenas permaneceu imóvel olhando fixamente para aquele corpo. Os outros estagiários não entenderam o que havia de estranho no vídeo, mas eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Aquele médico não estava presente durante o procedimento, disso eu não tinha a menor dúvida. Em seguida, ele decidiu perguntar à patologista sobre isso, e o mais estranho de tudo é que ao ver o vídeo ela ordenou que ele deletasse imediatamente, e se recusou a dar qualquer tipo de explicação. Foi só um pouco depois, após a nossa formação, que descobrimos que existe uma história neste hospital sobre um antigo legista que morreu há anos atrás, e que costuma ser visto pelas equipes durante as aulas dentro daquele necrotério. Há alguns anos recebemos o corpo de um homem que era palhaço em festas infantis. Ele foi assassinado por um grupo de pessoas de sua região, que descobriram que o sujeito se aproveitava de crianças em sua casa. Ele estava a caminho de mais uma festa quando uma multidão o pegou, e sua morte foi bastante cruel e dolorosa. Me lembro de que o corpo desse sujeito parecia horrivelmente perturbador, pois ainda usava sua fantasia, que estava completamente rasgada e manchada de sangue. Seus olhos estavam abertos e tinham uma expressão de profunda dor. A simples experiência de vê-lo foi bastante estranha, mas ainda mais estranho foi o que começou a acontecer a partir daquele dia. Muitos dos meus colegas afirmam que durante a noite podiam ouvir risadas macabras que se transformavam logo em choro e, em seguida, em gritos de dor. Muitos também dizem ter visto um palhaço rastejando pelo chão nos corredores do necrotério. Pessoalmente, nunca tinha visto algo tão estranho, pelo menos até uma noite quando minha esposa e meu filho de 5 anos vieram me buscar no trabalho. Só para ficar claro, não comento nada em casa em relação ao trabalho, e minha família não sabia de nada sobre aquilo. Eles me esperavam no corredor, e quando saí, vi que meu filho estava chorando sem motivo aparente. Assim que me aproximei, perguntei à minha esposa o que estava acontecendo, e ela me respondeu que ele estava chorando porque dizia ter visto um palhaço no final do corredor. Senti como se meu sangue gelasse quando ouvi minha esposa dizer isso. Desde então, nunca mais permiti que eles me buscassem novamente. Há muito tempo trabalho em um necrotério e, ao contrário de muitos colegas, não tenho tantas histórias assustadoras. Pelo menos, não de natureza paranormal. Exceto por uma, um tanto curiosa, que aconteceu há vários anos atrás. Naquela ocasião, havia acabado de examinar e preparar o cadáver de um homem, o qual sinceramente não me recordo por que havia morrido. O caso é que já havia terminado e estava recolhendo os utensílios, quando me aproximei um pouco de lado e notei uma pequena linha branca em sua orelha, um resíduo de uma das toalhas que havia usado para limpá-lo. Estendi minha mão enluvada e com o dedinho consegui removê-la. E uma vez feito isso, me virei para a bancada logo atrás de mim e comecei a dobrar algumas toalhas que ali estavam. O estranho foi que enquanto fazia isso, comecei a sentir como se alguém tivesse acabado de tocar minha orelha com o dedo, como se estivesse fazendo uma típica brincadeira onde colocam o dedo na entrada de sua orelha. O problema é que só havia eu naquele lugar. E claro, o corpo daquele homem. Não vou mentir, senti um pouco de medo, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Eu tinha que continuar ali e terminar o meu turno. Alguns minutos depois, enquanto já fazia outras coisas, senti novamente alguém tocar minha orelha. Mas diferente da primeira vez, foi de uma forma mais agressiva. E o susto foi tanto que chegou a me dar uma pontada no peito. Não me lembro das palavras ao certo, mas repeti uma frase que minha mãe sempre dizia: "Tá repreendido em nome de Jesus", e terminei meu turno mais cedo naquele dia.
Minha primeira experiência estranha no trabalho foi quando comecei a realizar autópsia. Eu tinha acabado de iniciar meu turno e estava usando o banheiro dos fundos. Quando saí, ouvi o que parecia ser uma garota soluçando e o som de passos ao redor no chão. O piso do hospital tem um som distinto e se alguém arrasta os pés é claramente audível. O som vinha do corredor logo que virávamos e que levava a uma pequena sala onde costumávamos armazenar os corpos. No entanto, a sala estava completamente vazia nesse dia, ao menos de pessoas vivas, pois percebi que havia um corpo no local. Era de uma garota que havia perdido a vida pois sofreu um disparo de arma fatal na cabeça, e ainda tinha uma expressão terrível de profunda tristeza em seu rosto. Ao longo dos anos trabalhando nessa área, percebi que a expressão do rosto dos falecidos geralmente varia, dependendo de como foram seus últimos momentos de vida. Por exemplo, aqueles que morrem enquanto dormem geralmente têm uma expressão de paz e descanso. Aqueles que morrem com dor costumam ter uma expressão de agonia permanente em seus rostos. Da mesma forma, aqueles que morrem em um acidente ou de forma inesperada sempre mostram um profundo terror em seus olhares e expressões faciais. Enfim, algo naquela jovem me incomodou. Decidi então levá-la para outra sala e colocá-la no freezer, até que o responsável por ela voltasse. E depois que fiz isso, enquanto virava de costas para sair da sala, ouvi um grunhido estranho. A princípio, não identifiquei bem o som, e muito menos de onde vinha. Mas logo ficou mais alto e ouvi perfeitamente como se alguém fizesse um barulho horrível com a boca. Não podia ficar ali, e assim que apaguei a luz para sair, ouvi 2 batidas fortes vindas de dentro daquele freezer. Me lembro de apenas respirar fundo e correr através daquele longo corredor, até uma área externa que tinha nesse prédio. Aproveitei para tomar um ar, fumar um cigarro e até tirei meu horário de janta mais cedo naquele dia. Pelos anos que se seguiram, nunca mais experimentei nada parecido. Trabalhei por muitos anos como funcionário de limpeza em um hospital, o que incluía, é claro, limpar as áreas abaixo, principalmente do necrotério. Sinceramente, nunca ocorreu algo inexplicável ou estranho nos anos em que prestei serviço naquele lugar, exceto uma única vez. Era de noite e eu estava no corredor fora do necrotério, descansando um pouco, quando ouvi um som metálico. Parecia como se algum instrumento tivesse caído ao chão. Em primeiro momento, eu ignorei e nem mesmo pensei em entrar para verificar. Entretanto, ouvi novamente. Desta vez, muito mais alto, como se alguém estivesse batendo em uma mesa de metal ou uma porta. Às vezes, os legistas precisam de ajuda para mover um corpo ou mexer alguma mesa. Então decidi entrar na sala para ver o que estava acontecendo e se poderia ajudar em algo. Devo admitir que me senti um pouco nervoso ao entrar e perceber que o local estava completamente vazio. Não havia ninguém além de mim. Tudo estava em ordem e silêncio. Nada estava fora do lugar e nada estava caído ao chão. Fiquei perplexo, sem entender de onde vinha o som metálico. E quando estava prestes a sair, ouvi o mesmo ruído novamente, mas desta vez parecia mais próximo. Cautelosamente, me dirigi para outra sala de autópsias, de onde achava que o som estava vindo. Para ir até lá, eu passava por 2 portas grandes, e assim que forcei o meu corpo para passar entre elas, vi uma figura borrada no final do corredor. Ela estava em pé, junto a uma mesa metálica, mas eu não conseguia distinguir os detalhes. Intrigado e muito assustado, me aproximei lentamente e disse olá. E quando cheguei perto o suficiente, a figura desapareceu repentinamente, me deixando completamente desnorteado, pois não havia mais ninguém lá. Embora tenha tentado encontrar uma explicação lógica, eu não conseguia. O som metálico ainda continuou por algumas noites seguidas, mas nunca mais vi aquela figura misteriosa. Depois desse incidente, me certifiquei de não ficar mais sozinho lá durante a noite, e evitei de entrar a menos que fosse absolutamente necessário. Sei que algo fora de comum aconteceu naquela noite, mas não falei nada com medo de ser taxado de louco.
Essa foi a primeira e também a última vez que algo tão estranho aconteceu comigo. O sol já se punha sobre o cemitério quando me deparei com uma cena que mudaria minha perspectiva sobre o sagrado descanso dos mortos. Eu, um humilde coveiro, observava enquanto minha tia e sua amiga adentravam pelos portões do cemitério. A razão para sua visita era o túmulo do irmão de sua amiga. E o seu dever com ela fez com que minha tia a acompanhasse naquele dia de finados. A tarde estava agitada, com visitantes de todas as partes homenageando seus entes queridos. Nesse dia em específico, eu sempre sentia que a energia do local mudava drasticamente, já que a dor da saudade e as memórias do que ali estavam ficavam mais aguçadas no dia de finados. Estava muito atarefado nesse dia, então não pude lhe dar a devida atenção. Afinal, como eu disse, o cemitério estava muito movimentado, mesmo estando próximo ao seu fechamento. Mas à distância, vi minha tia e sua amiga próximas ao túmulo prestando suas homenagens, e em seguida fui cuidar de minhas coisas. Acredito que depois de uns 30 minutos, quando muitos já começaram a se retirar, olhei em direção a elas e ainda permaneciam lá. Porém, junto delas, pude reparar que também estava a figura de um padre, que mesmo distante chamava atenção pelas suas vestes, mas mais ainda pelo seu enorme chapéu preto. Não quis interromper o momento de oração, então apenas esperei por elas em um banco próximo ao corredor da seção de onde estava. Assim, quando saíssem, poderia me despedir. E não demorou muito para que as visse descendo o longo corredor, mas para meu espanto, o padre que eu havia visto à distância não as acompanhava naquele momento. E antes que chegassem até a mim, fomos surpreendidos por uma chuva daquelas de fim de tarde, que o sol está presente, mas a água começou a cair sem dó. Sendo assim, as levei à capela do cemitério para que ficassem protegidas até a chuva passar. Aquela capela estava lá antes mesmo do primeiro corpo ser enterrado, há mais de 100 anos atrás, e continha muita história e pertences antigos do que por ali passaram ao longo dos anos. Logo que passamos pelo arco da porta, perguntei sobre o padre que tinha visto em companhia delas. E foi que me disseram que ele se apresentou como Padre Expósito e que pertencia à igreja local, e sendo assim, fazia suas orações a todos aqueles que quisessem orar para seus familiares. Porém, sem se despedir, o padre apenas as deixou e seguiu em direção oposta. Lógico que estranhei toda a história, pois não havia padre nenhum no cemitério responsável a praticar orações. E o padre a qual se referiram já não pertencia a esse plano há muitos anos atrás. Inclusive a capela a qual estávamos levava seu nome, e assim as levei para um pequeno altar, onde continha várias fotos bem antigas, ainda em preto e branco, de grande parte dos padres que passaram por ali naqueles anos de formação do antigo cemitério. Nem foi preciso apontá-lo, pois facilmente elas o identificaram. Porém, ele já tinha partido, há muitos e muitos anos atrás. Sinceramente, nunca soube o que pensar a respeito, mas de alguma forma foi o mais próximo do sobrenatural que cheguei. Uma história que ficou marcada em minha vida e transcende o limiar entre o divino e o humano, enraizada nas lembranças que ecoam nos corredores da eternidade desse antigo cemitério. Durante uma madrugada, 4 irmãos estavam dormindo quando um deles acorda e ouve um som vindo debaixo de sua cama. Sem saber o que era, ele acorda os outros. Todos conseguem ouvir o ruído, que soa como um animal mordendo a madeira. 2 dos irmãos pulam da cama para verificar o que está acontecendo, mas o barulho para completamente no mesmo momento. Nos próximos 10 minutos, eles procuram por todo o quarto, mas não encontram nada. Os irmãos, então, decidem voltar a dormir. E no momento em que se deitam e fecham os olhos, o ruído volta. Isso marcaria o início de uma história de horror que os assombraria por muitos anos. Esse é um dos casos paranormais mais bem documentados de todos os tempos. A história é arrepiante, e apesar de haver tantas testemunhas, a verdadeira origem dessa entidade nunca foi descoberta.
O ano era 1804 e um homem de meia idade chamado John Bell estava prestes a deixar a Carolina do Norte. A fazenda onde vivia com sua esposa Lucy e seus 6 filhos não tinha espaço suficiente para eles. A família teve que se mudar cerca de 900 quilômetros a oeste, iniciando uma nova vida em um terreno de 130 hectares, perto do rio Red, no Tennessee. A área em que se estabeleceram era conhecida como Condado Robertson, e naquela época era uma região rural com pouca população. Ao chegar, a família Bell sabia que precisaria trabalhar em conjunto com os outros habitantes da cidade, para desenvolver essa pequena comunidade que estava apenas começando. Além disso, tanto John quanto Lucy e seus filhos eram conhecidos por seu trabalho árduo e por sempre terminar o que começavam. John era generoso e se dava bem trabalhando com outras pessoas. Enquanto moravam na Carolina do Norte, a família Bell costumava abrir as portas de sua casa para quem precisasse, e John até mesmo ajudava financeiramente seus vizinhos quando achava que precisava. Após chegarem ao condado Robertson e conhecerem os poucos vizinhos, John Bell começou a trabalhar incansavelmente. Primeiro, ele começou a derrubar algumas árvores da propriedade e construiu a casa da família, que tinha 2 andares e era próxima ao rio Red, um local popular para piqueniques e pesca. As poucas pessoas que viviam na região do condado gostavam de passar o tempo lá, e como a casa dos Bells estava próxima ao rio, era comum que quem visitasse o local sempre encontrasse um membro da família. Não demorou muito para que a família Bell se tornasse uma das mais populares da região. Nos anos seguintes, os Bells tiveram uma vida próspera e feliz. Quase todas as manhãs, John acordava primeiro e depois acordava os filhos. Eles saíam de casa e caminhavam pelos bosques próximos para ir à escola, retornando apenas ao anoitecer. E na medida que a família prosperava e se tornava querida na comunidade, eventos estranhos começaram a acontecer. Os filhos mais novos estavam na escola, enquanto John e seus filhos mais velhos saíam para trabalhar, realizando as tarefas comuns de uma fazenda. Eles ajudavam na construção de assentamentos, estruturas, barcos ou qualquer coisa que pudessem contribuir para o comércio local. Com o passar dos anos, os Bells tiveram mais 3 filhos, e os mais velhos começaram a se casar e formar suas próprias famílias. Em 1817, 13 anos após a chegada dos Bells ao condado Robertson, John vivenciou um evento estranho, mas ele não deu muita importância na época. No entanto, anos depois, uma série de eventos inesperados ocorreria. No verão daquele ano, ele estava sozinho passeando por um campo de milho perto da sua casa. À distância, ele notou a presença de um cachorro grande no meio do campo. Naquela região, era comum encontrar cervos, então a visão de um cão não era estranha. Mas conforme ele se aproximava, logo percebeu algo incomum. Segundo a descrição de John, o cão não apenas era maior do que o normal, mas seu pelo tinha um tom preto opaco. Além disso, parecia deformado, como se tivesse uma condição que alterava a estrutura de seus ossos. O que mais chamava a atenção era a cabeça do animal, que parecia estranha e desproporcional em relação ao corpo. John começou a achar que não se tratava de um cachorro, mas de um lobo. Chegou um momento em que estava a 15 metros do animal, que permanecia imóvel, o encarando. Embora John não fosse uma pessoa medrosa, a visão do cão o deixou apreensivo. Olhar nos olhos do animal o perturbava, pois havia algo nele que indicava que algo estava errado. Sem pensar, pegou o rifle que carregava e disparou, esperando atingir o cão. No entanto, o animal fugiu com velocidade na direção oposta. Tentou até um segundo disparo, mas falhou. Em questão de segundos, o cão desapareceu na floresta. John procurou o cão entre as árvores, mas não teve sucesso e retornou ao campo de milho. Passaram-se algumas horas e John estava perturbado pelo encontro com a criatura. Ele não conseguia tirar a imagem daquilo de sua cabeça e ficou abalado por não conseguir explicar o que havia visto. Ao anoitecer, quando a família estava reunida, John compartilhou a história com seus filhos. Os mais velhos sabiam que o pai não era de inventar histórias.
Além disso, Lucy, preocupada, percebeu o desconforto do marido durante a conversa. Nesse ponto, pediu aos filhos que acompanhassem John na busca pelo animal. Para encerrar o assunto, eles decidiram aceitar o pedido e acompanhar o pai. Mas apesar de suas explorações no bosque e nas proximidades da fazenda, passou muito tempo e a família Bell nunca conseguiu encontrar um animal misterioso. E com o passar dos dias, John começou a esquecer o evento. Porém, não demorou muito para que a família Bell começasse a vivenciar uma série de eventos estranhos em sua casa. Uma noite, depois que todos da família já estavam na cama, começaram a ouvir sons de batidas fortes vindo de um dos lados da casa. Todos se levantaram rapidamente e correram para ver o que estava acontecendo. Mas assim que chegaram ao local, as batidas pararam. Sendo assim, a família voltou para a cama, mas logo as batidas começaram novamente. Dessa vez, do outro lado da casa. John estava convencido de que não se tratava de um animal, mas de uma pessoa fazendo brincadeiras de mau gosto. Ele suspeitava que alguém estava se escondendo na floresta. Entretanto, à medida que as semanas passavam, a situação só piorava. Noite após noite, esses eventos se repetiam. As batidas começavam, alguém da família corria em direção ao som, mas ao chegarem ao local, simplesmente paravam. Era estranho e, com o tempo, tornou-se desesperador. John passou noites e noites vigiando sua casa, pronto para pegar o suposto brincalhão, mas nunca encontrou ninguém do lado de fora da casa. A situação piorou em uma noite de maio de 1818, um ano após o avistamento do estranho cão. 4 dos filhos de John estavam dormindo em uma cama de beliche quando acordaram com o som do que parecia ser um animal mordendo uma das camas. Os irmãos mais velhos, que estavam na parte inferior das camas, pularam rapidamente no chão. No entanto, o ruído parou imediatamente quando seus pés tocaram o chão. Vasculharam todo o quarto em busca da fonte do ruído, mas não encontraram nada. Eles até examinaram os pilares das camas, mas não havia sinal de mordidas ou arranhões. Estavam completamente ilesos. Apesar disso, os irmãos decidiram voltar a dormir. Mas ao se deitarem e fechar os olhos, o mesmo ruído começou novamente. Dessa vez, era mais alto e parecia que o animal estava desesperado, como se quisesse devorar a madeira. Os garotos pularam mais uma vez, mas não encontraram nada. Na manhã seguinte, procuraram por pistas, mas não havia marcas de mordidas, pegadas, sujeira ou de comida. Não havia absolutamente nenhum indício da presença de um animal ali, o que deixou todos muito perplexos e preocupados. Durante a segunda noite, o mesmo se repetiu. Os sons começaram e os meninos saltaram de suas camas para encontrar a fonte dos ruídos. Mas assim que o faziam, os sons cessavam. E quando voltavam para a cama, recomeçavam. Chegando à terceira noite, os meninos começaram a ouvir um novo som. Desta vez, parecia que alguém estava ofegando debaixo de suas camas, como se estivesse sufocando. Logo, essa entidade começou a arranhar a parte inferior delas. Os 2 irmãos mais velhos, mesmo apavorados, decidiram enfrentar o que estava debaixo delas. Porém, assim que seus pés tocaram o chão, os sons paravam completamente, e um silêncio total se instalava no quarto. O problema é que dessa vez, os meninos não conseguiam mais dormir. Estavam aterrorizados, e por isso tiveram que acordar o restante da família. Os Bells vasculharam a casa de cima e embaixo, procurando qualquer pista sobre a origem dos sons, mas nunca encontraram nada. Não havia marcas de animais ou de passos, nenhum sinal visível do que poderia estar causando os sons. Com o passar do tempo, esses eventos se tornaram mais frequentes e também perturbadores. Além dos golpes nas paredes, eles começaram a ouvir um som de correntes sendo arrastadas por diferentes partes da casa. Às vezes, até ouviam um som de animais lutando do lado de fora da propriedade. Todas essas ocorrências tornaram as noites insuportáveis para a família Bell, que desejavam fugir da casa, mas não tinham dinheiro suficiente para fazê-lo.
Os acontecimentos misteriosos estavam causando um impacto negativo na família, e a condição da saúde de John começou a piorar. Ele desenvolveu paralisia facial, mas os médicos nunca conseguiram diagnosticar a causa. No entanto, a situação piorou ainda mais. Nas noites, enquanto dormiam, algo começou a puxar os lençóis das crianças e a perturbar Betsy, uma das filhas mais novas de 12 anos. Ela relatou que enquanto dormia, sentia alguém puxando seu cabelo, arrancando os lençóis ou até mesmo beliscando seu corpo. Betsy chegou a dizer que sentia como se alguém a estivesse espetando com um alfinete. Até esse ponto, a família não havia compartilhado os eventos com ninguém na cidade. John temia que, se o fizessem, seriam ridicularizados e que ninguém acreditaria neles. Porém, a situação estava se tornando insustentável. John sentiu que não podia mais guardar esse segredo. Ele finalmente decidiu contar a um vizinho de confiança que sabia que John era uma pessoa íntegra, séria e muito honesta. Este vizinho escutou com atenção a história de John e acreditou nele, pois sabia que não era do feitio de John inventar coisas. Ele podia sentir nas palavras de John seu desespero e angústia. Então, ele colocou a mão no ombro de John e disse: "Sabe, não entendo o que pode estar acontecendo, mas estou disposto a passar esta noite com vocês para tentar ouvir esses sons e ajudar em alguma coisa." Horas depois, o vizinho foi para a casa dos Bell. Quando chegou a hora de dormir, ouviu os golpes nas paredes, o som de um animal roendo a madeira e a respiração agitada de alguém embaixo de sua cama. Isso o aterrorizou tanto que ele não conseguiu passar a noite completa e rapidamente saiu da casa dos Bells. Depois desse episódio, a notícia sobre os eventos na casa se espalharam por todo o condado de Robertson. Para a surpresa de John, os habitantes da cidade não zombaram deles como era temido. Pelo contrário, ofereceram apoio e se voluntariaram para passar a noite com a família, para que se sentissem mais seguros. Eles pensavam que talvez isso ajudasse a fazer com que essa presença maligna deixasse a propriedade. Entretanto, não importava quem ficasse na casa, os ruídos se repetiam todas as noites. As pessoas da cidade criaram várias teorias e explicações, mas apesar de suas teorias e de suas frequentes estadias voluntárias na casa dos Bell, nunca encontraram nenhuma evidência do que poderia estar causando isso. Foi então que decidiram criar um plano. Consistia em ter pessoas observando cada membro da família Bell enquanto dormiam à noite. Eles garantiriam que nenhum deles fosse responsável por esses eventos. Mas, para a surpresa de muitos, quando a família Bell estava sendo monitorada, os ruídos começavam. E ficou evidente de que nenhum deles era a causa daqueles eventos. E durante os próximos meses, os Bells foram forçados a suportar o que estava acontecendo em sua casa. A essa altura, a paralisia de John só piorou, e aqueles que conversavam com ele notavam que os seus olhos pareciam vazios e ele começou a ter tiques. No começo, esses tiques eram leves, mas com o tempo tornaram-se mais dramáticos. Parecia que John estava perdido. Às vezes, ele passava horas olhando fixamente para o nada e quase já não se alimentava mais. Ficou frio em relação aos outros e por diversas vezes interrompia as conversas. Toda a família se sentia como prisioneira em sua própria casa. Eles não tinham ideia do que estava causando essas coisas ou por que isso estava acontecendo. Porém, isso aumentaria mais uma vez. Depois desses eventos, a entidade começou a direcionar mais ataques a Betsy e a John. Nos próximos meses, também começaram a ouvir ecos e murmúrios em algumas salas da casa. Inicialmente, os Bells não entenderam o que era isso, mas gradativamente essa entidade sombria revelou que era uma bruxa chamada Kate. A partir desse ponto, tanto os habitantes da cidade quanto os Bells se referiam ao que assombrava sua casa como Kate. Para tornar isso ainda mais estranho, a vizinha dos Bells se chamava Kate Betts.
Os moradores estavam convencidos de que essa mulher era responsável por todos esses eventos paranormais na propriedade dos Bell. Além disso, Kate era conhecida por ser muito inteligente, excêntrica e também muito desagradável. As pessoas sabiam que ela havia tido uma má sorte, pois seu marido Frederick havia ficado incapacitado e cuidar de 5 filhos era uma tarefa árdua. O povo começou a falar mal dela, a chamando de bruxa de Kate Betts. Mas quando ela descobriu, ficou ofendida e negou qualquer envolvimento com o que estava acontecendo. Em setembro de 1820, após 3 anos desses eventos aterrorizantes começarem, a família tinha aprendido a conviver com eles. Um detalhe curioso é que a bruxa parecia não fazer mal a Lucy. Os ataques ou atividade paranormal em relação a ela sempre eram mínimos. Algumas pessoas não acreditavam na história da bruxa e continuaram visitando a família. No entanto, quando testemunhavam a entidade, começavam a fazer perguntas. Às vezes essas perguntas eram sobre seu futuro ou coisas pessoais, mas ao ouvir a precisão das respostas, a entidade sabia coisas que aterrorizavam até os céticos. No caso de John, sua saúde mental e sua condição física pioraram continuamente. A entidade o torturava constantemente, fazendo todo tipo de ameaças. Um dia, uma das filhas, chamada Esther, saiu de sua casa para coletar ovos no galinheiro. O galinheiro ficava do outro lado da estrada, a vários metros da casa. Enquanto caminhava, Esther ouviu algo se movendo atrás dela. Ao se virar, viu uma mulher vestida de preto com a cabeça baixa, caminhando lentamente em direção à casa da família. Era impossível que a garota não a tivesse visto, pois a mulher passou pelo mesmo caminho por onde Esther acabara de passar. Ela ficou confusa quando saiu de casa e viu a mulher, mas devido ao grande número de pessoas do povoado que passaram por sua casa com frequência, ela não deu muita importância. Apenas continuou a caminhar em direção ao galinheiro para coletar os ovos. E quando voltou, notou que a mulher ainda estava caminhando lentamente em direção à sua casa. Tentou até interagir com ela, a chamando e dizendo olá, mas a mulher de preto não virou e continuou caminhando lentamente. Esther se aproximou e, à medida que se aproximava, percebeu que era uma vizinha. Quando estava apenas a alguns metros dela, a mulher começou a mexer no cabelo, aparentemente se penteando. Entretanto, à medida que se aproximava ainda mais, viu que a mulher estava arrancando pedaços de cabelo. Era um som grotesco e havia muito cabelo espalhado pelo chão ao redor dela. A jovem ficou horrorizada e logo percebeu que algo terrível estava acontecendo com aquela mulher. Ela passou por ela sem olhar em seu rosto, correndo para dentro de casa. Trancou a porta e chamou uma de suas irmãs que estavam em casa. Assim que a irmã entrou em cena, Esther relatou o que estava acontecendo e pediu para que verificassem o rosto da mulher. Então as 2 garotas foram até a janela que dava de frente para onde a mulher de preto estava parada. Ela ainda estava no mesmo lugar, arrancando seu próprio cabelo. Quando Esther fez contato visual com ela, a mulher ficou imóvel, com as mãos ainda na cabeça. As irmãs já estavam completamente angustiadas, e de repente a mulher de preto baixou lentamente as mãos. Virou-se e começou a caminhar pela propriedade, até que Esther e sua irmã não conseguiram mais vê-la. As garotas entraram em pânico e correram para a janela lateral da casa. A partir daí, elas puderam ver a mulher novamente. Porém, agora, a mulher estava acompanhada por 3 crianças. Elas caminharam em direção a algumas árvores da propriedade e começaram a escalá-las, balançando-se de um lado para o outro de uma maneira antinatural, como se um vendaval tivesse chegado. Enquanto observavam isso, o marido de Esther chegou em casa. Esther gritou para que ele viesse ver o que estava acontecendo, e ele então correu para a janela. Mas quando olhou para fora, não conseguiu ver a mulher, muito menos as 3 crianças. Apenas as árvores balançando de uma maneira muito estranha. As garotas começaram a gritar de horror, sem entender o que estava acontecendo.
Reunindo coragem, os três correram para fora pela porta da frente e viram que a mulher e as crianças tinham desaparecido. Não havia pegadas no chão e o cabelo da mulher também havia sumido. Não muito tempo depois desse incidente, em outubro de 1820, John Bell e um de seus filhos saíram para caminhar pela fazenda. Enquanto caminhavam, John parou de repente, colocou as mãos no rosto e depois ficou completamente transtornado. Sua coluna se arqueou de uma forma que parecia que iria se partir ao meio. O filho de John correu até ele para tentar ajudá-lo a se levantar, mas um grito horrível ecoou ao redor dele. O filho ficou tão apavorado com o grito que o paralisou de medo. No entanto, tão rapidamente como começou, o grito cessou e John voltou ao normal, deitado no chão e se recuperando. O silêncio a essa altura tomou conta da fazenda. John começou a chorar, dizendo ao seu filho que não tinha muito tempo. Sem dizer mais nada, os dois voltaram para casa. John foi direto para a cama e descansou. Seu filho não conseguia acreditar no que havia testemunhado. Entretanto, semanas depois, na manhã do dia 19 de dezembro de 1820, John não desceu para o café da manhã. Sua família subiu para verificar se ele estava bem, mas o encontraram ainda deitado em sua cama. Ele estava respirando, mas não importava o que fizessem, não conseguiam acordá-lo. John não acordava, então seu filho mais velho, John Jr., correu até onde ficavam os medicamentos. Mas quando ele abriu, percebeu que todos os remédios haviam desaparecido, e em seu lugar havia um frasco de vidro contendo um líquido escuro. A família logo chamou o Dr. George Robson, que ao chegar ficou completamente confuso. Não fazia sentido que John não acordasse, e o medicamento misterioso era um enigma. O médico examinou John, mas não conseguia determinar a causa para seu estado. Ele sugeriu à família que deveriam testar o líquido daquele frasco em alguns animais da fazenda para entender seus efeitos. Minutos depois, eles encontraram um gato no campo e o forçaram a tomar o medicamento. E em poucos minutos, o gato estava sem vida. A família Bell jurou que não havia colocado aquele frasco naquele local e não tinham ideia de como ele havia chegado lá. John não acordou naquele dia e faleceu na manhã seguinte, em 20 de dezembro. Após a morte de John, a maioria dos estranhos acontecimentos na casa dos Bells chegaram ao fim. A última conversa que tiveram com a bruxa de Bell foi perturbadora, pois ela zombou da morte de John e insinuou que estava envolvida com o misterioso líquido encontrado na casa. A família ficou devastada. Com o passar dos meses, alguns moradores relataram ver luzes estranhas flutuando ao redor da propriedade dos Bells durante a noite, e ouvirem vozes misteriosas vindas da floresta. Lucy permaneceu na casa até 1838, quando faleceu. Atualmente, não resta nada da casa dos Bells, mas há uma caverna em sua propriedade conhecida como a Caverna da Bruxa de Bell. É um túnel subterrâneo que pode ser visitado, e as pessoas acreditam que foi de lá que vinha o que atormentava toda a família. O local também contém alguns objetos resgatados da antiga casa dos Bells, mas todos são considerados amaldiçoados.